E a partir dessa articulação é que surge esse saber que deve ser criticamente reelaborado. Por isso, transformação. Então, o aluno se apropria do saber para que ele possa transformar o meio em que ele vive. Vamos entender já já. Pedagogia libertadora, o papel da escola. Aqui, não é próprio da pedagogia libertadora falar de ensino escolar, já que sua marca é a atuação não formal. Então, imaginem Paulo Freire pensando em como poderia ajudar as pessoas que não têm acesso ao saber escolarizado, que não têm acesso à escola formal. Então, pessoas adultas, trabalhadoras, experientes, mas analfabetas. Então, essa proposta foi pensada para essas pessoas. Então, qual era na percepção de Paulo Freire o papel da educação e dessa pedagogia que ele criou? Reunir essas pessoas em um determinado ambiente e tratar sobre educação a partir da experiência de vida delas. Então, qual é um bairro bem distante aqui? Alguém veio de um bairro bem distante aqui? Qual é o mais distante? Mapiri? Eu não acho que seja o mais distante, mas vamos utilizar aqui o Mapiri como o mais distante. Mapiri, tem pessoas analfabetas no Mapiri? Provavelmente não mais, né? É possível até que ainda tenha, mas já é um grupo pequeno. Mas imaginem isso lá na década de 60. Muitas pessoas analfabetas. Então imaginem Paulo Freire pensando nesse grupo de pessoas lá do Mapiri, analfabetas, e que essas pessoas, se elas tivessem acesso a esse saber oferecido nas escolas, que elas poderiam fazer alguma coisa a mais para mudar a sua vida. Tem pescadores ainda lá no Mapiri? Pescadores, um grupo de pescadores. E aí ele aqui, pensando como é que ele poderia ajudar. Vamos alfabetizar essas pessoas? Elas podem aprender. Mas elas não vão aprender da mesma forma que se trabalha com as crianças. Um ano indo para a escola para serem alfabetizadas. Mas elas têm condições de aprender. Só que tem que ser de uma forma mais rápida. Tem que ser um outro processo. Imagina se essas pessoas que trabalham o dia todo, que já têm famílias, algumas pessoas são mais novas, outras são mais velhas, se elas têm condições de ir todas as noites, já que elas trabalham durante o dia, para aprender a ler e escrever durante um ano. Não tem, elas vão desistir. Mas e se tiver uma forma de ensiná-las que seja mais rápida? Então, reúne-se esse grupo de pescadores, conversa-se para conhecer a realidade deles, entender quais são as palavras que são mais usuais deles e, a partir disso, iniciar um processo de alfabetização. É o que ele coloca como tema gerador. Então, um dos exemplos que a gente muito vê nas obras que tratam desse método de ensino, que ele mesmo diz que não chega a ser um método de ensino, é tijolo, porque estava num grupo de pessoas que trabalhavam com tijolo. Mas lá em meio a pescadores, o que os pescadores utilizam? A malhadeira, a canoa, o remo, outras palavras mais usuais deles. Aí vem o peixe, vem a farinha, vem o anzol, enfim. A partir desse grupo de palavras que faz parte
dessa vivência, dessa experiência deles, escolhe-se uma palavra para iniciar o processo de alfabetização. Certamente seria uma mais fácil, né, de entender. Poderia começar pelo remo, de repente, mas poderia ser qualquer uma outra. Ou seja, professores e alunos mediatizados pela realidade que aprendem, da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem o nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem no sentido de transformação social. Então, parte-se dessa realidade que é conhecida por eles, para ensinar, para alfabetizar, não apenas como decodificação dos códigos escritos, mas o que ele chamava muito de leitura de mundo. Aprender a fazer essa leitura de mundo, entender essa realidade e, a partir desse entendimento, a partir dessa compreensão do mundo e da sua realidade, poder interferir, poder agir com o objetivo de transformação social. Ele critica muito a educação tradicional por ser bancária, em que os conhecimentos eram somente depositados, os alunos não tinham nenhuma forma de intervir, de contribuir com o seu próprio aprendizado. Critica também a educação que enfatiza os aspectos psicológicos, e ele diz que essa educação libertadora ela deve questionar concretamente a realidade das relações do homem com a natureza, com outros homens, visando uma transformação. Daí ela ser crítica. Então, percebam, transformação. Transformação. Que transformação? Desse contexto social, desse meio social. Os conteúdos são chamados de temas geradores, porque eles são extraídos lá da prática, da vivência dos alunos. Os conteúdos tradicionais, eles são recusados. Por que eles são recusados? Porque eles não vão aprender a ler com as cartilhas que se costumava usar na época para as crianças. Ivo viu a uva, né? Que não teria sentido para essas pessoas adultas, porque essa proposta de alfabetização dele é para adultos. Tudo que vem de fora, esses conteúdos organizados de fora, são considerados como uma invasão cultural ou depósito de informação, já que precisa partir da realidade concreta dos alunos. Ele não nega o caráter essencialmente político da sua pedagogia e que ela não foi pensada para dentro da escola, apesar de algumas adaptações terem sido feitas. Uma palavra muito importante aqui também é o diálogo, que ele diz que nesse processo de alfabetização de adultos, entre educadores e educandos, uma relação de autêntico diálogo. O professor certamente tinha um conhecimento a mais do que o aluno, mas o fato dele ter um conhecimento a mais e diferenciado não significa que ele não pudesse aprender com esse aluno nessa relação dialógica. Método de ensino, grupo de discussão. Por que que o professor é um animador? Aqui, na pedagogia libertadora, o professor é chamado de animador. Mesmo ele tendo um conhecimento a mais do que os alunos, esse conhecimento sistematizado, conhecimento elaborado, mas ele precisava descer ao nível dos alunos para falar de uma forma que eles pudessem entender, que eles pudessem dialogar, trocar essas informações, e o professor deveria intervir o mínimo possível, realmente quando fosse necessário para dar uma informação a mais. Tem todo um processo, né, para
dessa aprendizagem, dessa alfabetização dos adultos, mas o objetivo era chegar a um nível mais crítico do conhecimento dessa sua realidade. Dispensam-se programa previamente estruturado. Onde é que tem programas previamente estruturados, trabalhos escritos, aulas? Nas escolas. Então, como não foi pensado para as escolas, isso tudo é dispensável na pedagogia libertadora. A ênfase das atividades é no diálogo das relações, das organizações em grupo. Relação, lembram qual é a relação professor-aluno na escola tradicional? É uma relação vertical. Já na pedagogia libertadora, é uma relação horizontal, em que professor e aluno devem estabelecer essa relação dialógicas. Os dois são sujeitos do auto de conhecimento. Aqui diz assim: elimina-se por pressuposto toda relação de autoridade. Mas isso não significa que o professor ele não direciona as atividades, ele conduz as atividades, porque ele também critica a pedagogia não diretiva, em que nessa pedagogia não diretiva, o aluno, que é o centro, e não tem orientação, não tem norte, não tem condução. A pedagogia libertadora também pode ser chamada de pedagogia problematizadora, de pedagogia freiriana. Então, tem alguns nomes que também são associados a ela. A motivação se dá a partir da codificação de uma situação-problema, da qual se toma distância para analisá-la criticamente. E é esse o papel do professor nessa relação dialógica dessas experiências de vida dos alunos. Que, só reforçando, esse último parágrafo, o que o educando transfere em termos de conhecimento é o que foi incorporado como resposta à situação de opressão. Ou seja, ele em nenhum momento nega que ele defende o engajamento na militância política. Tá? Então, a proposta dele não era para a escola formal e era realmente incentivada essa militância política. Algumas manifestações na prática escolar, teve no Chile, na África, aqui no Brasil, entre os movimentos populares, sindicatos, realmente educação popular, tá? Instituição informal ou não formal. Embora elas se restringam à educação de adultos ou à educação popular, em geral, muitos professores vêm tentando colocá-las em prática em todos os graus do ensino formal. E aqui que começa a confusão, porque ela não foi pensada para a escola formal, ela não foi pensada para a educação formal, não foi pensada para acontecer dentro da escola. E aí, alguns professores tentaram trazer para dentro da escola essa metodologia de ensino desse processo de alfabetização que foi pensado para os adultos. Ou seja, associem a pedagogia libertadora, claro que a Paulo Freire, mas as palavras autonomia e liberdade, lembrando que não foi pensada para as escolas. Os temas geradores, eles devem partir dessa experiência de diálogo, extraídos da vida, do contexto dos alunos. O método de ensino, no caso, são os grupos de discussão. O professor ele tem autoridade, ele não é autoritarista, ele conduz, ele intervém pouco e nos momentos certos, mas ele sim direciona esse processo. O aluno deve tornar-se consciente dessa sua realidade, se engajar
na militância política e o relacionamento é horizontal, porque os alunos aprendem, mas os professores também aprendem. Deu para entender? Pedagogia libertadora. Dúvidas sobre ela? Oi. Porque é educacional, tendências da educação. A educação, quando nós falamos sobre educação, nós pensamos de uma forma mais ampla. Tendência. Ela é tecnicista. Não, mas como ela não foi pensada para a escola, olha, quando nós vemos aqui, eu vou voltar um pouquinho, tá? Influência expressiva nos movimentos populares e sindicatos, que se denomina educação popular. É educação, é tendências da educação. Mas quando nós falamos em educação, nós não falamos só em educação formal. Quando nós falamos na escola, nós estamos falando da educação formal. Então, ela é uma tendência pedagógica, ela foi pensada para a educação, o intuito educacional, sim, alfabetizar pessoas adultas, alijadas, né, desse processo de escolarização. Só que algumas pessoas, acho que não é aqui, aqui, ó. Em geral, muitos professores vêm tentando colocá-las em prática em todos os graus do ensino formal. Então, por isso que se confunde, por isso que algumas pessoas amam Paulo Freire e algumas pessoas odeiam Paulo Freire. Porque aí quando as pessoas dizem, mas como assim que os conteúdos não são importantes? Como assim que nós não vamos fazer prova? Não tem prova. Porque não foi pensado para a escola, foi pensado em educar, em dar oportunidade para as pessoas que não estudaram, não tiveram, por alguma razão, a oportunidade de se escolarizar, de terem acesso a essa educação, porque ele acreditava que se as pessoas tivessem acesso ao saber, ele nem estava falando da educação formal, mas se as pessoas tivessem acesso ao saber, se elas aprendessem a ler e a escrever, elas teriam melhor oportunidade de fazer essa leitura de vida. Então, com esses conhecimentos, elas poderiam, de alguma forma, intervir no meio delas e transformar essa realidade. Deixa eu dar um exemplo aqui lá do Mapiri. Vamos pensar que lá no Mapiri, um grupo de pescadores e famílias desses pescadores, né, analfabetos. E aí tem um educador lá que vai ensiná-los a ler e escrever, partindo da experiência de vida deles. E começa-se a fazer perguntas, porque precisa conhecer como é que eles vivem. Né? Quais são os instrumentos de trabalho de vocês? Em média, quanto vocês pescam por noite, por dia? E por mês? Se eles não sabem ler, escrever e contar, eles vão ter dificuldade de fazer esse cálculo. Quanto vocês vendem o peixe, o quilo do peixe? Esse valor que vocês estão vendendo paga o trabalho que vocês tiveram? Eles não sabem fazer esses cálculos. No momento que se vocês pescassem, vocês teriam condição de pescar mais? Tem, mas nós não temos malhadeira. E por que vocês não fazem mais malhadeira? Nós não fazemos mais malhadeira porque sai muito caro fazer. E se vocês formassem uma cooperativa? Mas não adianta pescar muito também, porque não tem como vender tanto. E se vocês se organizassem, não vou nem falar em cooperativa ainda, mas e se vocês se organizassem e fizessem isso de uma forma coletiva? E aí vocês poderiam vender esse peixe, esse excesso de peixe que vocês têm. Mas como é que eles fazem esses cálculos se eles não sabem ler, escrever nem contar?
Eles nem sabiam se eles estavam ganhando ou perdendo. Eles nem sabiam se eles poderiam aproveitar e ganhar um pouco de dinheiro com esse trabalho que eles estavam fazendo. Então, é nesse sentido que ele diz que esse grupo de pessoas analfabetas, no momento que tem essas informações, começa a pensar: poxa, mas e se a gente vendesse? Tem uma comunidade lá, sei lá, e se alguém fosse lá no mercado lá de Santarém vender esses peixes? Mas não dá para ir todo mundo lá. Não, mas fica uma pessoa responsável e depois a gente divide esse valor. Eles começam a pensar. Então, eles saem daqui, dessa realidade deles e vão para cá para discutir, para dialogar com uma pessoa que vai ensiná-los a fazer essas leituras, essas interpretações. No momento que isso acontece, eles começam a refletir, eles começam a pensar, e eles começam a imaginar, a criar algumas coisas que, quando eles voltam para cá, vai transformar a vida deles. Então, por isso que se fala muito, em transformação. Não encontrei agora a palavra aqui. Mas se fala muito em transformação, porque no momento que eles adquirem esses conhecimentos que eles não têm, eles começam a pensar de forma diferente e eles vão transformar o ambiente que eles vivem. Tendência não foi pensada, não é tendência escolar, que ela não foi pensada para a escola. Por isso que tanto a libertadora quanto a libertária, elas são para instituições informais e não formais. Tá? Muito bem. Alguma outra pergunta? Está claro? Está claro, Paulo Freire? Já posso fazer uma prova com vocês? Posso? Eu vou fazer daqui a pouco os exercícios. Posso passar para a libertária? Mais uma tendência que não foi pensada para a instituição formal. E gravem essa palavra aqui, autogestionário. Isso tanto para a pedagogia libertadora quanto para a pedagogia libertária. Por que autogestionário? Que eu falei para vocês ainda há pouco, porque eles não estão submetidos nem ao Ministério da Educação, nem à Lei de Diretrizes e Bases, nem à Secretaria Municipal de Educação, porque não foi pensada para instituição formal. Tá? O papel da escola, transformação na personalidade dos alunos no sentido libertário. Mas aqui esse libertário é de liberdade total, tá? Libertário e autogestionário. Então, a base é a participação também grupal em assembleias, conselhos, eleições, reuniões, associações, sindicatos. Então, foi para isso que essa tendência surgiu. Como parte-se desse princípio de autogestão, o conteúdo e o método resume tanto o objetivo pedagógico quanto político, que a pedagogia libertária, na sua modalidade mais conhecida entre nós, é a pedagogia institucional, pretende ser uma forma de resistência à burocracia como instrumento de ação dominadora do Estado. Ou seja, nós sabemos que a instituição formal ela tem que seguir muitas regras, muitas normas. Ela é burocrática, não é burocrática? Até para você conseguir, cheguei atrasado para eu conseguir entrar, eu tenho que ir lá, dependendo de como esteja organizada a escola, pedir. Tem algumas escolas que precisa pedir uma autorização, e se isso acontecer 2 a 3 vezes por mês, aí os pais já vão ser chamados, ou seja, é burocrático. E aqui, a autolibertária, ela é contra isso, a autolibertária.
A libertária é contra isso tudo. Essa formalidade toda, essas exigências todas. Percebam, as matérias são colocadas à disposição dos alunos, mas elas não são exigidas. Se elas não são exigidas, faz algum sentido avaliar? Elas são colocadas à disposição dos alunos, mas elas não são exigidas. Porque também não foi pensada para a instituição formal. E aí as complicações surgem quando se começa a levar isso para dentro da escola, sem que ela tenha sido pensada para a escola. Eu vou dar um exemplo de novo aqui do sindicato. A diretoria pensou num curso para preparar professores não concursados. Muito bem. Vocês conhecem algum professor que não é concursado, que quer passar no concurso, mas não está participando das aulas? Conhece ou não conhece? Conhece. A professora Clarice falou ainda há pouco, algumas pessoas nem estão vindo mais. Ou seja, é obrigado? Não. Foi colocado à disposição. Olha esse exemplo, é um exemplo para vocês não esquecerem, tá? O sindicato criou um curso e colocou à disposição dos associados. Mas não é obrigado. As pessoas estudam se elas quiserem. Cada qual tem suas prioridades, né? Cada qual tem suas prioridades. Mas só para vocês fazerem essa associação, que aí vocês não vão mais esquecer nem a libertadora, nem a libertária. Elas não foram pensadas para as escolas. Educação não formal e educação informal, mas não para as escolas, porque elas fazem parte da educação formal. Os conteúdos propriamente ditos são os que resultam de necessidades e interesses manifestos pelo grupo, mas que não são necessárias nem indispensavelmente as matérias de estudo. É isso mesmo, aqui está se propondo estudar aquilo que é necessário para vocês. Ano passado, o sindicato ofereceu curso para vigilantes. Quem definiu o conteúdo? O sindicato, a diretoria. Estava associado a alguma escola, a Secretaria de Educação? Não. Porque era de interesse de quem? Dos vigilantes. Também foi oferecido o curso para merendeira. Interesse de quem? Das merendeiras. Então, quem define esses conteúdos são as pessoas interessadas. Tá? Vivência grupal, né? Na forma de autogestão, os alunos buscarão encontrar bases mais satisfatórias na sua própria instituição. É isso mesmo, a autogestão. Vou de novo reforçar, o sindicato tem uma diretoria que gere, que auto-administra, se auto-administra, nem sei se eu posso usar essa palavra dessa forma, né? Mas a própria diretoria administra o sindicato em benefício dos associados e conforme os interesses desses associados, ou pensando-se nos interesses desses associados. Então, os alunos têm liberdade de trabalhar ou não, ficando o interesse pedagógico na dependência das suas necessidades ou das necessidades do grupo. Não é obrigatório. Vocês conseguem imaginar isso dentro de uma escola? Aí que tem os problemas, porque tentou-se levar para as escolas, igual a pedagogia de Paulo Freire, que não foi pensado para a escola e tentou-se levar para dentro das escolas. Aqui, a pedagogia institucional visa, em primeiro lugar, transformar a relação professor-aluno, não no sentido da não diretividade, tá? Não é para acontecer igual lá na tendência não diretiva, que o professor só tinha que ser um especialista em relações humanas
que qualquer intervenção por parte do professor poderia ser considerada uma ameaça, né, para o aluno. Nada impede que o professor se ponha a serviço do aluno. O professor aqui, nessa pedagogia, também nada impede que esteja a serviço do aluno. Aí aqui, ó, o professor é um orientador. Ele se mistura ao grupo para uma reflexão comum. Então, imaginem que a diretoria do sindicato, em uma assembleia, ela está aqui junto com todo mundo, ouvindo, falando, discutindo, dando oportunidades para refletir, orientando esse processo, tá? Então, orientador, reflexão comum. Nesse relacionamento, olha, cabe ao professor a função de conselheiro, outras vezes de instrutor, monitor, à disposição do grupo. Aprendizagem informal, já vimos que o conteúdo é definido em função do interesse do grupo, e nesse aspecto não faz sentido nenhum processo de avaliação, tá? Não tem avaliação. Como é que vai ter avaliação se as pessoas nem precisam estudar, se elas não quiserem, nem precisam participar, ter acesso a esse conhecimento, se elas não quiserem. Algumas pessoas, né, que inspiraram, associem a pedagogia libertária com este termo aqui, ó, anarquistas, tá? Também um dos grandes idealizadores aqui, inspiradores, Freinet. E aqui também que se destacam Maurício Trachtenberg e Miguel Arroyo. Um resumo, destaquei aqui, anarquista, liberdade total, tá? Nesse sentido de liberdade total, a transformação da personalidade, ou seja, a pessoa totalmente livre, autogestão, o grupo que decide o que será estudado, se as matérias são colocadas aonde se em alguma escola, né, que tenha adotado esta tendência, as matérias até são colocadas à disposição, mas não exigidas, então não tem prova, não tem avaliação, o método de ensino, de estudo, vivência grupal, informal, na verdade é mais bate-papo, tá, do que aula. Professor, esse termo aqui, mero orientador, porque ele está à disposição para trocar ideias, tá? Dependendo da necessidade do grupo. A pessoa, o aluno, no caso, só faz o que quer. É uma relação não diretiva em que não há nenhuma cobrança por parte do diretor. Entendido? Libertária, duas tendências que não foram pensadas para as escolas. Então, qual é a única tendência, qual é a única pedagogia da tendência progressista que foi pensada para a instituição formal? A crítico-social dos conteúdos. A única, tá? Conteúdo é importante, é primordial, mas olha só, eles não são abstratos. Eles são vivos, concretos. Portanto, guardem essa palavra aqui, indissociáveis das realidades sociais. Quando fala que não são abstratos, acaba sendo também uma crítica à tendência tradicional, em que os conteúdos eram dissociados da realidade dos alunos. Valorização da escola como instrumento de apropriação de saber. Então, é a escola. Esses conteúdos indissociáveis da realidade devem ser trabalhados dentro da escola.
Objetivo, como sempre, a transformação da sociedade. A função da pedagogia dos conteúdos é dar um passo à frente no papel transformador da escola, mas a partir de condições existentes. Que condições existentes? As realidades dos alunos. Então, parte-se da ideia, parte-se do princípio de que os alunos têm conhecimento, eles sabem, só que eles têm um saber desorganizado. E eles precisam ir para a escola, porque a escola vai organizar esses conhecimentos que eles têm. A educação é uma atividade mediadora, então aqui sim o papel do professor vai ser mediador, tá? Na pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela é uma atividade mediadora no seio da prática social. Uma das mediações pela qual o aluno, pela intervenção do professor e por sua própria participação ativa, passa de uma experiência inicialmente confusa e fragmentada. Talvez vocês vejam muito essa expressão aqui em alguma prova, tá? Sincrética. Por quê? É isso aqui, ó. O aluno chega na escola, sim, com conhecimento, mas esse conhecimento, ele é desordenado, ele é bagunçado, ele é confuso, então ele é sincrético. E para que ele passe a uma visão sintética e mais organizada e unificada. Então é a escola, é o professor que vai organizar esse conhecimento que o aluno traz, né? Tem, quando ele chega na escola. Sincrética, tá? Associem aqui, ó, confuso, fragmentado, desorganizado, bagunçado, para que a escola possa organizar. Olha, o papel da escola é a preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições. Na pedagogia crítica e social dos conteúdos, se reconhece que a sociedade ela tem muitas desigualdades, ela tem muitas diferenças. Então, esse aluno precisa ser preparado para isso, para essas diferenças, para essas desigualdades. Então, é nesse sentido que se diz que o papel da escola é preparar esse aluno para esse mundo adulto e suas contradições. Gravem, tá? Crítico social dos conteúdos, preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições. Conteúdo de ensino permanentemente reavaliados face às realidades sociais. Preste atenção nesse último parágrafo. Não basta que os conteúdos sejam ensinados, ainda que bem ensinados. É preciso que se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social. Mais uma vez reforçando, conteúdo indissociável das práticas sociais, das realidades sociais. Schneider mencionar o papel do professor, trata-se de um lado de obter o acesso do aluno aos conhecimentos, ligando com a experiência concreta dele, que é a continuidade, e de proporcionar elementos de análise crítica que ajudem o aluno a ultrapassar as experiências, os estereótipos, as pressões difusas da ideologia dominante, é a ruptura. O objetivo é de transformação. Para que ele possa transformar, ele precisa se apropriar desse conhecimento de uma forma crítica, para que ele possa entender, compreender, analisar criticamente o contexto do qual ele faz parte e poder transformar. Os métodos se subordinam aos conteúdos, porque os conteúdos são mais importantes, que mais eles devem auxiliar a compreensão da realidade, que é a prática social. Então, eles não partem de um saber artificial, depositado a partir de fora, e nem de um saber espontâneo, mas de uma relação direta com a experiência do aluno.
Uma aula começa pela constatação da prática real, consciência dessa prática. Aqui é como se acontece essa aula, né, numa pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, constatação da prática real, entender o contexto desse aluno, a consciência dessa prática, para poder fazer a associação dos conteúdos, confrontar as experiências dos alunos com o saber do professor, da compreensão da ação até a síntese, ou seja, que o aluno possa conseguir fazer essa associação da teoria com a prática. Participa, confrontá-la. É que eu fiz questão de trazer o texto todo, tá? Do Libânio, e vocês percebem que ele vai repetindo algumas coisas, mas eu fiz questão de trazer o texto todo para vocês. O relacionamento, o professor é mediador nessa análise, né, dos conteúdos. O diálogo, extremamente importante, e aqui ele diz que esse diálogo, ele é desigual. Por que ele é desigual? Porque ele reconhece que o professor sabe mais do que o aluno. O aluno tem experiência, tem conhecimento, e o professor tem um conhecimento teórico, elaborado, sistematizado, e nesse diálogo o professor vai ajudar o aluno a organizar o conhecimento dele. Por isso que ele diz que é desigual, ó. Diálogo adulto-aluno é desigual, porque o adulto, ele tem experiência, o aluno tem experiência, mas o professor tem o saber elaborado e que vai ajudá-lo a organizar. Aqui é uma crítica à pedagogia não diretiva, diz que essa pedagogia ela abandona os alunos aos seus próprios desejos, como se eles tivessem uma tendência espontânea de alcançar os objetivos esperados da educação. Então, é uma crítica mesmo à não diretividade lá da pedagogia liberal não diretiva. Então, o professor ele precisa conduzir isso. Ok, muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Último parágrafo. A transferência da aprendizagem se dá a partir do momento da síntese, isso é, quando o aluno supera sua visão parcial e confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora. Algumas manifestações, então, é uma pedagogia que está realmente a serviço da transformação social, em que o aluno participa da construção do seu saber de uma forma mais consciente e transformadora. Aqui mais um resumo da crítica social dos conteúdos. Eu até peço desculpas, não sei se vocês perceberam na aula passada, mas ali naquela parede tinha uns mapas mentais. Mas aí sábado teve um evento, aqui, tá? E aí quando tem evento, você sabe, né, que não pode ter essas coisas nas paredes. Não é como na casa de vocês. Eu imagino que todas as paredes das casas de vocês estão assim cheias de mapas mentais, né? Isso. Mas aqui eu tive que tirar, tá? Não dá para deixar, realmente não dá para. Eu adoraria poder colocar isso aqui tudo, cada aula colocar os mapas, mas eu não posso fazer isso. Tá? Aqui, ó. Quem já acessou esse material, gente? Quem já abriu todo, já leu, já olhou, né? Poucas pessoas. Mas tá. Por último, ele está bem pequeno porque eu quis colocar palavras-chave das duas tendências, tá? Então, vocês veem que precisa ter 4 colunas aqui na liberal, 3 colunas na progressista, para destacar quem é o centro do processo de ensino-aprendizagem na tradicional, que é o professor, na renovada, progressivista e não diretiva é o aluno,
Na tecnicista são as técnicas, na libertadora é a educação problematizadora, na libertária é a autogestão, crítico social dos conteúdos, os conteúdos associados às realidades sociais. E eu coloquei uma palavra-chave em relação também ao professor, ao aluno, ao método, ao foco e alguns teóricos que são referências nessas pedagogias. Minha sugestão é que vocês complementem. Vocês podem mudar essas palavras, porque vocês têm que deixar de uma forma que vocês entendam. Os mapas mentais, eles são extremamente eficazes, mas eles são mais eficazes quando eles são construídos por nós. Tá? Então, quando é uma outra pessoa que faz, ele ajuda também. Mas a pessoa que faz, ela já sistematizou, e ela usou uma palavra ou um termo que sintetiza aquilo que ela entendeu sobre aquele assunto. Então, façam, refaçam. Vai ajudar bastante vocês. Vocês estão cansados hoje, né? Eu estou percebendo aí nos rostos de vocês. Eu sei, gente, eu sei. Mas essas vagas têm que ser nossas. Então, vamos respirar fundo. E vamos lá, vamos nos esforçar mais um pouco. Gente, eu gosto mais, e vocês também, quando a gente corrige os exercícios, né? Eu sinto que quando eu estou aqui falando, e eu tento na quarta-feira falar mais lento, que é para eles acompanharem. Eu preciso, porque eu me policio para ir falando mais lento, senão fica difícil também para elas, né, traduzirem aqui. E aí eu sei que com o cansaço, às vezes, dá uma sonolênciazinha e você perde, liga outro neurônio aqui, abre outra gaveta, né? Mas vamos lá, com o exercício eu sei que vocês focam um pouco mais. Mas eu preciso falar também, tirar algumas dúvidas antes, então vamos lá. Questão 1, eu disse para vocês que a maioria das respostas, se vocês prestassem atenção no comando, vocês iriam encontrar. Até no Google está te perdendo. Gente, olha só, para não demorar demais, eu não vou ficar lendo todo o comando, mas algumas eu vou ler para vocês perceberem as respostas. Libânio diz que essas tendências pedagógicas se dividem em 2 grupos. Alguém marcou a letra A, B, C, D, E. Ah, essa daqui também, né? Se todas fossem assim, pelo amor de Deus, se alguém errou essa daqui, ora, vai se entender comigo. Isso aqui vocês não esquecem mais. E vocês também não confundem mais agora. Tá? Vamos lá. 2. Agora é VOF, né? Quando é VOF, aí o bicho pega. Vamos nós. Eu sugiro, e aqui é uma sugestão que eu penso que vai fazer uma diferença muito grande quando vocês forem fazer a prova, que vocês coloquem algumas informações para facilitar. Por exemplo, você percebeu que a questão trata sobre tendências pedagógicas. E você já viu que é conforme Libânio, é na divisão, na classificação de Libânio. Escreva aqui em cima quais são as tradicionais, quais são as progressistas. Porque se você escrever, você não vai se confundir na hora de resolver. Aí você já pensa, tendência, liberal, 1, 2, 3, 4, progressista, 1, 2, 3... Não precisa escrever a palavra toda, faz uma observação, faz uma abreviação, faz uns códigos, mas se você fizer isso, já vai te ajudar muito.
Na pedagogia tradicional, o papel da escola está focado na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir o seu papel na sociedade? Verdadeiro ou falso? Eu não acredito, ainda agorinha nós corrigimos, gente. Nós corrigimos isso ainda há pouco. Eu pego no pé de vocês. E na renovada progressista, a aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Progressivista, problemas, experiência, pesquisa, sala ambiente, aprender a aprender. Por isso que eu digo para vocês que os mapas mentais vão ajudar vocês, porque aí vocês vão lembrando os termos mais importantes. Vamos prestar atenção na correção do exercício. Agora já foi, né? Já tinha. Mas também essa daqui eu sei que vocês iam acertar, né? Relação horizontal, Paulo Freire, libertadora. Tecnicista, aprender é modificar percepções da realidade, verdadeiro ou falso? Ela não é transformadora. Só muda a percepção de realidade na transformadora. Tá? Na conservadora, não. É para fazer uma adaptação mesmo. Então, a alternativa correta, a letra E. 3, Freire, né? Aqui tem umas... Olha, se fosse vocês, eu leria várias vezes isso aqui, porque essa conceituação aqui está muito boa, resumida, objetiva, sobre Paulo Freire, tá? Pergunta, né? A pergunta é: assinale a alternativa que apresente o nome desta tendência. Gente, só de ver o nome Paulo Freire, qual é a tendência? Progressista libertadora. Olha que interessante. Olha só como eu falo para vocês que as anotações ajudam. Eu coloco aqui Paulo Freire, eu já sei que ele é progressista. No momento que eu coloco progressista e coloco quais são as 3 pedagogias, automaticamente eu já anulo 3. Porque elas são liberais, então eu anulo assim com toda certeza. E aí fica mais fácil para eu decidir só entre essas 2 que são progressistas. Mas aqui nem diz qual é a progressista. Só diz que é progressista, aí ficou fácil para eu saber que é a progressista libertadora. Tá? 4. Olha aqui as palavras-chave, eu até destaquei aqui, gente. Prestem atenção nesse comando. A tendência que defende a função social e política da escola deve ser garantir, por meio do trabalho, com conhecimentos sistematizados. Onde tem conhecimentos sistematizados? Na educação formal, informal ou não formal? Formal. Não tem 2 pedagogias que não foram feitas para formal? Eu já elimino se elas estiverem lá, olha. Porque conhecimentos sistematizados inserido nas escolas... Então, não pode ser para aquelas 2 que não foram pensadas para educação formal. Aí, aqui está dizendo o seguinte: garantindo as condições para efetiva participação nas lutas sociais. Em qual tendência tem lutas sociais? Na liberal ou na progressista? Onde é que tem luta social, gente? Na liberal ou na progressista? Onde se tem luta, onde é que se quer transformar. Se não quer transformar, não vai ter luta. Então, perceberam como por aqui já dá para ter uma noção de qual é a resposta certa? Aí,
Libertadora, tecnicista, não diretiva, crítico social dos conteúdos, tradicional. Libertadora tem luta de classe? Luta social, sim ou não? Sim, poderia ser uma concorrente. Tecnicista tem? Não. Renovadora não diretiva tem? Não. Tradicional tem? Não. Olha aqui. As que são conservadoras não têm luta social, não querem mudar nada. Só quem quer mudar é quem é progressista. Então só sobraria essas duas, analisando por esse ângulo. Aí eu vi aqui no comando que fala inserção nas escolas. Essa daqui foi feita pensando-se nas escolas? Não. Então percebam que dessas duas que são progressistas, que tem luta social, esta não foi pensada na escola, então só sobra uma. Perceberam que a resposta está no comando? Hoje nós vamos trabalhar essa análise do comando, gente, o comando. As respostas de muitas questões estão no comando. 5. Nessa tendência, há uma preocupação maior com um aspecto aqui que não é nem o social, nem o pedagógico. Nessas tendências, nós temos a preocupação com o social, com o pedagógico e com o... São três preocupações, 3 focos. Social, pedagógico e psicológico. Social, pedagógico e psicológico. Aí aqui está dizendo, olha, nem com o social, nem com o pedagógico. Só sobra o psicológico. Quantas pedagogias se preocupam com o psicológico? Quantas? Eu estou fazendo só uma pergunta para vocês. Quantas pedagogias enfatizam mais o psicológico? Uma, somente uma. Ela é liberal ou ela é progressista? Ela é liberal. Ó, a gente vai analisando isso aqui, já vai dando para clarear, para saber qual é a resposta certa, tá? Então, na tradicional é a preparação moral, intelectual dos alunos, na tecnicista é mão de obra qualificada. Aí sobrou aqui a renovada, não diretiva, 2 vezes, e a progressista. E aí nós vamos perceber que nessa progressivista, ela não trabalha com formação de atitudes. Ela trabalha, lembram com que ela trabalha? A progressivista? Aprender a aprender. Situação, problema. Experiência. Pesquisa. Qual é delas que trabalha, então, com o foco mais no psicológico do que no social ou no pedagógico? A renovada não diretiva. Só que aí tem um detalhe, ó. A única palavra que muda é esta aqui. Uma diz que é orientadora e a outra formadora. E agora? Exatamente
mente, ela é formadora. Ela é não diretiva. Se ela é não diretiva, ela não vai orientar. Ela vai formar. Tá? Quem acertou essa? Essa estava um pouquinho confusa, né? Mas agora vocês também não vão mais esquecer. Ela é formadora de atitudes. Formadora. 6. Partindo dessas concepções pedagógicas, vamos assinalar o que está correto. Número 1. Essa crítica social dos conteúdos, o professor é visto como um mediador, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2. Na tecnicista, prevê a formação dos indivíduos para o mercado de trabalho? Verdadeiro. 3. Progressivista libertária. O importante não é a transmissão de conteúdos, mas a nova forma de relação com a experiência vivida. Verdadeiro ou falso? Não. Nessa tendência, o aluno, ele só estuda se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai ter experiência nenhuma. Lembram que eu pedi para vocês associarem com o sindicato? O conteúdo está disponível, mas só vem quem quer. Tá? O aluno aqui só faz o que quer, se quiser. Na liberal renovada progressivista, o processo de aquisição do saber é mais importante do que o saber propriamente dito. Verdadeiro ou falso? Aprender a aprender. É mais importante a experiência, a solução de problemas, a pesquisa, aprender a aprender. Então, a alternativa correta é a letra A. 7. Aqui, inspirada em John Dewey, papel da escola é o de atender às diferenças individuais e às necessidades e interesses dos alunos. Olha aqui, adaptação do homem ao meio social. Essa palavra adaptação me faz pensar numa tendência liberal ou progressista? Liberal. Adaptação, não é transformação. Aí eu já elimino, tá? Se manutenção do status quo, adaptação aqui, conservação, e progressista é a transformação social, então eu já elimino uma. Aí, se eu colocar aqui quais são as liberais e quais são as progressistas, tem uma aqui que nem existe, ó. Direcionada não diretista. Então eu já elimino. Alguém leu errado isso aí? Nem existe essa. Então eu já elimino essa aqui. Na liberal renovada, adequar as necessidades individuais ao meio social, tá? Aí eu tenho aqui a tradicional, que é a preparação moral e intelectual dos alunos, e a tecnicista, que é formar mão de obra qualificada. Então, a alternativa correta é a letra A.